Vamos conversar um pouco sobre vida acadêmica, mestrado acadêmico e todas as outras coisinhas que envolvem esse universo que eu estou inserida? Oiê, se tu ainda não me conhece, eu sou a Fernanda. Criei esse canal aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre tudo que envolve a espiral da onça, todas as coisas que eu estou envolvida, dando um foco principal na vida acadêmica, que foi o que explodiu nas minhas redes sociais depois que eu postei sobre o Combrace, que foi o congresso que eu estive em São Paulo participando. Então vamos por partes, né? Vamos começar do começo, que eu sou professora e vocês sabem que eu gosto disso bem organizado. No dia 4 de setembro desse ano, eu postei nas minhas redes sociais. Se tu ainda não segue, então vai lá seguir, é @afronana, tem 2 As no final em todas as redes sociais. E eu postei sobre a comunicação oral que eu apresentei. E aí aqui a gente já começa a ter que explicar e a escurecer um pouco essa academia, porque quem tá aqui dentro parece que é muito fácil, mas quem tá fora às vezes não entende o que a gente tá falando. Comunicação oral, normalmente, são trabalhos apresentados por pessoas de programa de pós-graduação, ou seja, quem está no mestrado, quem está no doutorado, sobre suas pesquisas. Então, a gente vai lá, a gente faz uma apresentação em slides e a gente tem 10 minutos, 5 minutos às vezes, para contar um pouco dessa pesquisa, desse recorte de pesquisa que a gente colocou ali. E aí eu fui para a USP, para a Faculdade de Educação, mais especificamente, e aí aqui começa já os primeiros perrengues, assim. A faculdade é muito, muito enorme. Eu sou da URGS, né? Eu sou aqui de Porto Alegre, sou gaúcha. E eu já achava a URGS grande, mas ao chegar na USP eu me apavorei. Não tem outra palavra, assim, é muito grande. Eu fui apresentar na comunicação oral. Quando é aluno de graduação, aí normalmente apresenta em formato de pôster. Além de ter essas formas diferentes de apresentar, também tem a questão da onde tu vai apresentar. Então a gente se organiza em grupos temáticos, em GTTs, que vamos chamar, ou tem outras formas, mas é basicamente isso, grupos temáticos, para juntar trabalhos que se pareçam. Então, por exemplo, na minha sala, eu estava no grupo temático 13, que era das relações étnico-raciais, e aí na minha sala que eu apresentei, também teve o trabalho do Yuri sobre o Ballroom, que foi tipo, tudo. Teve trabalho sobre a Mora do Emicida, também em uma escola do Rio de Janeiro, e teve outros trabalhos. Então, enfim, a gente se junta com temas afins para ficar um debate mais próximo no final daquela sessão, daquela sala. Dessa vez, o Combrace teve muita inscrição, por exemplo, no GTT de Gênero e Sexualidade, então mesmo quem era pós-graduação, que deveria fazer uma comunicação oral, fez apresentação em pôster, em formato de pôster. Então, é isso, né? Não é obrigatório, às vezes muda, tem suas flexibilidades, mas normalmente, como acontece, quem é pós-graduação ou quem já tem algum título apresenta em formato de comunicação oral. Quem está na graduação ainda vai apresentar em formato de pôster. E aí o pôster é aquilo, né? Tu imprime um pôster com o tamanho que da regulação do congresso e aí tu vai apresentar ali para quem passar no teu pôster. Eu tô ainda meio perdida de onde é que eu olho. Se eu olhar pra frente, vocês estão me olhando, se eu olhar pra câmera, vocês estão vendo como se eu estivesse olhando vocês. Eu ainda não sei. Então talvez eu fique meio nesse vídeo aqui, mas eu sou que a gente vai indo. Pega na minha mão e vem comigo, né? Eu tô ainda meio perdida de onde é que eu olho. Se eu olhar pra frente, vocês estão me olhando, se eu olhar pra câmera, vocês estão vendo como se eu estivesse olhando vocês. Eu fui como comunicação oral. Então eu criei uma sequência de slides para apresentar a minha pesquisa em 10 minutos. Obviamente, nem mesmo na defesa do mestrado, que são 30 minutos, eu consegui explicar tudo que eu tinha para explicar. Então, ali eu peguei um recorte do recorte do recorte. Eu peguei a primeira categoria do meu primeiro artigo da dissertação para discutir. O nome dessa primeira categoria analítica desse artigo, o poli não é para pobre, eu que sou abusada. O nome E aí, isso estourou, né? Estourou mesmo, as pessoas adoraram esse nome. Eu acho que é um nome que chama muita atenção. E isso reverberou nas redes sociais, muita gente querendo ler mais sobre o trabalho. Mas eu vim aqui conversar um pouco sobre ele, então, que é o que facilita essa. O Combrace, então, é um dos maiores congressos da América Latina de educação física. Então, vão ter vários GTTs sobre várias temáticas, né? Sobre poli, a gente não tem GTT específico,
mas a gente teve 3 trabalhos apresentados ali, né? O meu, do meu amigo Juan, que também é mestre, e de mais uma aluna da graduação. Mas então, o que estava escrito, o que tu disse nesse trabalho que bombou tanto nas redes ao ponto da gente criar aqui um canal no YouTube para falar sobre isso? A coisa que eu venho tematizando na maior parte dos meus textos é que quando a gente pensa em polidense, a gente vai pensar em alguns corpos específicos, né? A gente vai pensar que são pessoas brancas, que são mulheres cisgênero, que são pessoas que têm uma condição financeira para acessar certos lugares, e a gente vai pensar que esses corpos são macros. Sim, a gente vai pensar em Britney Spears, a gente vai pensar em Madonna, a gente vai pensar em Jennifer Lopez, a gente vai pensar... tem um monte de artistas, Lady Gaga, que performam com pole, que fazem essa nossa imaginação, essa representação do que se passa na nossa cabeça quando a gente pensa em polidense. Então, eu, enquanto uma negra mulher, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, entro no mundo do pole, já era professora de educação física, tinha uma trajetória inteira de vivência de práticas corporais, eu já tinha sido atleta do voleibol, eu já tinha dançado balé, eu era dos esportes, e aí eu chego no polidense em 2020 e eu percebo que aquele polidense que eu estava inserida só tinham pessoas iguais. E aí então eu começo a querer sair de Porto Alegre para ver se isso era só aqui ou também era em outros lugares. Esse é o soluço. Esse é o solucinho. Ai, caiu o microfone. Esse é o soluço. Vou ler aqui para vocês algumas das coisas que essas mulheres elas vão dizendo. Eu não consigo. Toda vez que eu vou me apresentar no pole, eu coloco alguma lace ou aplique. As aulas de pole coreográfico era só sobre você jogar o seu cabelo. E quando eu tô com o meu cabelo natural ou de trança, não dá para sair jogando assim. É isso, né? A gente, primeiro que para se apresentar, ou a gente vai dar um jeito de não estar com o nosso cabelo natural, e eu me encaixo nisso, porque normalmente quando eu vou me apresentar eu prefiro estar de trança, para nas fotos ficar mais bonito, ficar mais fácil, e até porque quando eu fito meu cabelo é cacheado, meu cabelo natural é esse aqui. Quando eu fito meu cabelo, a minha mão fica engordurada, então isso prejudica o meu desempenho no pole. Se eu tô trançada, é muito mais fácil eu conseguir estar bem para me apresentar. Isso eu tenho medo de colocar e perder a peruca no meio do palco. Mas aí é porque eu não tenho essa habilidade. Mas em relação ao pole coreográfico, essa é a Jojo agora dando oi. Em relação ao pole coreográfico, eu lembro que quando eu comecei, a maior parte das coreografias eram bem isso, de joga cabelo e bate cabelo. E é muito difícil a gente bater o nosso cabelo, né? É muito diferente. Mas as profs brancas, elas não têm noção disso. E isso vai nos afastando, né? Além do não do cabelo, a gente tem a questão do acesso financeiro, né? Hoje em dia, um pacote de aulas de pole gira ali em torno, uma vez na semana, tá? 4 vezes no mês. Vai girar em torno de 200 a 300 reais. Então, quem é que tem esse dinheiro para pagar? Onde esses estúdios estão localizados, a gente também tem que pensar, sabe? Aqui em Porto Alegre, a maior parte dos estúdios estão localizados na zona central ou então nos bairros nobres. Não tem pole nos outros lugares mais distantes da zona central, ou onde a galera não tem tanto acesso financeiro. Das negras mulheres que elas vão falar, se eu pudesse pagar, eu pagaria, mas não tá na minha condição financeira neste momento. Então é isso, né? A gente tem a vontade, mas a gente não tem o acesso. E aí, eu trago a questão. Se a gente vai para um campeonato de pole, né? Porque existem campeonatos de pole, não são campeonatos de pole só do poliesporte, campeonatos do pole mais da vertente erótica mesmo. Aí a gente abre o campeonato. Eu tenho que pagar treinador, eu tenho que pagar figurino, eu tenho que pagar foto, eu tenho que pagar vídeo, eu tenho que pagar as aulas para um espaço que eu vou ensaiar, eu tenho que pagar um monte de coisa. Como é que eu vou ter dinheiro para pagar esse tanto de coisa se eu não consigo nem pagar direito às aulas mensais? O esporte, ele vai... O esporte, não. A prática corporal, ela vai colocando barreiras que a gente tem que lidar com elas e conseguir burlar essas barreiras. Ainda mais, além disso, né, o outro não que apareceu foi o não do racismo. Essas negras mulheres, elas contam que sofreram racismo nos estudos que elas passaram antes. E aí aqui a gente entra numa questão muito delicada de que a gente faz, como é que a gente pode prevenir? Quem está na frente dos estúdios, né? Quem está na frente da sala de aula ali como instrutora, como é que a gente pode
posicionar politicamente em relação a isso, para não ter uma aluna que sofra uma violência desse nível. É nesse contexto de falar em relação aos racismos do poli que vem a frase que dá o nome desse capítulo, né? Infelizmente, sendo bem clara, o poli não é para pobre, eu que sou abusada. E aí, então, essas negras mulheres, elas vão narrando esses não pertencimentos, essa sensação do não lugar, até que elas chegam no perifa e elas começam a se encontrar e se identificar e começam a criar ali um quilombo delas, né? Um certo quilombo, que elas possam ser realmente elas. Então essa foi a grande parte da pesquisa que eu apresentei em São Paulo. Tem muito para falar, né? Tem muita coisa escrita também. Eu quero trazer aqui só os pontos principais, assim, em relação a isso. Tem outros capítulos, a gente vai crescendo e vai vindo cada vez mais coisas, assim, pra gente pesquisar. Tem muita coisa também que eu, infelizmente, ainda não consegui escrever, que eu espero parar e conseguir escrever agora. Mas é isso. Se tu gostou desse vídeo, manda pra alguém que também vai gostar desse assunto, ou alguém que precisa ter noção dessas coisas que a gente está discutindo aqui. Se tem sugestão de algum outro tema relacionado à minha pesquisa, por favor, comenta aqui nos comentários. E me siga nas redes sociais pra gente conversar mais, que lá eu tô sempre conversando em relação ao que a gente vai postar, o que a gente vai falar e o que a gente vai fofocar, tá? É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e tchau!